Viva! Depois de clarificarmos o que são drones, neste vídeo iremos explicar como funcionam os drones quadrirotores. Um quadrirotor corresponde a uma estrutura com 4 braços, cada um com o seu rotor na extremidade. A sustentação deste tipo de aeronave é garantida pela rotação dos 4 rotores. Vejamos como funciona cada rotor e como é possível manobrar este tipo de aeronaves. Um rotor corresponde a um conjunto motor-hélice. A velocidade de rotação do motor, ômega, resulta, através da hélice a ele acoplada, numa força T na direção do eixo de rotação e no momento Q em torno deste eixo e de direção contrária ao sentido de rotação. Assuma-se que os rotores são numerados de forma sequencial, como se mostra aqui neste desenho esquemático de um quadrirotor. Considere-se ainda que o eixo X do referencial de coordenadas no veículo se encontra alinhado com o braço do rotor 1. Considere agora uma vista de topo do quadrirotor. Para que o veículo não rode em torno de si próprio, quando os rotores rodam à mesma velocidade, os rotores 1 e 3 rodam num sentido e os rotores 2 e 4 rodam num sentido inverso. De modo a assegurar a sustentação da aeronave, a força exercida por cada rotor deve ser sempre para cima. Deste modo, os quadrirotores utilizam normalmente 2 pares de hélices com passo fixo, um par com passo invertido para rotação no sentido horário, por exemplo, os rotores 1 e 3, e outro com passo normal para rotação no sentido anti-horário, rotores 2 e 4. O voo pairado define-se como um voo em que a aeronave está parada a uma dada altitude. No caso dos quadrirotores, o voo pairado é então conseguido impondo igual velocidade de rotação aos 4 rotores, tal que a força exercida por estes, para cima, seja capaz de suportar o peso da aeronave. Assumindo que a aeronave se encontra em voo pairado, ou seja, em condição estacionária, os diferentes movimentos do quadrirotor são conseguidos com variações independentes da velocidade de rotação de cada rotor. Vejamos como. O movimento vertical corresponde aos movimentos de subida e descida. Partindo do voo pairado, em que a igual velocidade dos rotores é identificada pela igual espessura das respectivas setas, a subida é obtida pelo aumento de velocidade de rotação de todos os rotores, enquanto a descida é obtida pela sua redução. O ângulo de rolamento corresponde ao ângulo em torno do eixo X do referencial de coordenadas local. Partindo mais uma vez do voo pairado, o movimento de rolamento é conseguido mantendo a velocidade de rotação dos rotores 1 e 3 e variando a dos rotores 2 e 4. Aumentando a velocidade de rotação do rotor 4 e diminuindo o rotor 2, obtém-se um ângulo de rolamento positivo e o quadrirotor desloca-se no sentido positivo do eixo Y. Diminuindo a velocidade de rotação do rotor 4 e aumentando a do rotor 2, obtém-se um ângulo de rolamento negativo e o quadrirotor desloca-se no sentido negativo do eixo Y. O ângulo de picada ou arfagem corresponde ao ângulo em torno do eixo Y do referencial de coordenadas local. Partindo do voo pairado, o movimento de picada é conseguido mantendo a velocidade de rotação dos rotores 2 e 4 e variando a dos rotores 1 e 3. Aumentando a velocidade de rotação do rotor 1 e diminuindo a do rotor 3, obtém-se um ângulo de picada positivo e a aeronave aproxima-se, deslocando-se no sentido negativo do eixo X. Diminuindo a velocidade de rotação do rotor 1 e aumentando a do rotor 3, obtém-se um ângulo de picada negativo e a aeronave afasta-se, deslocando-se no sentido positivo do eixo X. O ângulo de guinada corresponde ao ângulo em torno do eixo Z do referencial de coordenadas local. Considerando o voo pairado, com o braço do rotor 1 representado mais claro na imagem da direita, o movimento de guinada é conseguido variando a velocidade dos rotores 1 e 3 relativamente à dos rotores 2 e 4. Diminuindo a velocidade de rotação dos rotores 2 e 4 e aumentando a dos rotores 1 e 3, obtém-se um ângulo de guinada negativo, rodando o quadrirotor em torno de si mesmo, no sentido anti-horário. Partindo de novo da condição inicial, diminuindo a velocidade de rotação dos rotores 1 e 3 e aumentando a dos rotores 2 e 4, obtém-se um ângulo de guinada positivo, rodando o quadrirotor em torno de si mesmo, no sentido horário. Agora que sabemos como os quadrirotores funcionam, no próximo vídeo iremos falar sobre as suas diferentes configurações e sistema de coordenadas. Até lá!